Olá, boa Olá, boa noite, noite. tudo bom? Paz, espero que todos estejam bem, né? Tenham tido aí uma semana abençoada, Amém. uma semana de bênçãos, né? Hoje, né, estamos fazendo mais uma live e gostaríamos de estar falando sobre o tema dependência, né? Dependência em Cristo. Estamos nós aí na semana da independência do Brasil, mas nada melhor que sermos dependentes de Cristo. E a passagem, né, que fala disso está lá em João 15:5. Ele diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o próprio Cristo, ele falou que sem ele nós não podemos fazer nada. E isso se relaciona a tudo, se envolve a tudo. O seu levantar, o seu dormir, seu caminhar, a sua vida toda, ela se resume a Cristo, né? Tudo por ele. Tem um louvor que fala, né? Tem tudo a ver com ele. Tudo é para ele, todo louvor, toda honra e tudo que fazemos, a gente faz graças a Cristo, que nos deu fôlego, que nos deu a salvação, né? E é isso. A gente tem que entender que nós pertencemos a Cristo. Quer você queira ou não, pertencemos a Ele. Ele pagou um alto preço. Não é de graça. Nós vivemos no tempo da graça. Não, um alto preço, preço de sangue, de cruz, no qual um homem perfeito, sem defeito algum, pagou por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros. A gente vai cometer, ele já pagou. Então, tudo sim merece ser para ele, tudo sim merece, né, a dependência total para Cristo, né? E como ele mesmo fala, nada sem mim, nada você pode fazer. Se você hoje levantou, respirou, comeu, né, teve um almoço de domingo farto, teve, né, condições de estar debaixo de um teto, de beber uma água, tudo é graças a Cristo, é graças a Deus. Então valoriza isso. Se você hoje enfrentou o Covid, está enfrentando, né, essa pandemia aí, e está até aqui, até hoje, sustentado por Deus, sustentado por Cristo. E você tem que entender que o seu viver, ele tem que ser para Deus, para Cristo. Você tem que entender que a sua mente, que o seu agir, eles tudo é para Cristo. Eu nem acredito nesse Deus. Hoje a gente estava fazendo um estudo, né, em Romanos, e é incrível como um homem daquela época, de 2000 anos atrás, ele tinha já consciência que olhando para o mundo do jeito que é, a criação, né, tem cientistas que já afirmam hoje, né, no nosso tempo, cientistas já atestam por A mais B que sim, existe algo superior que fez tudo, porque não é obra do acaso. A perfeição da criação não é por acaso. Não tem como, né, a complexidade humana ser do jeito que é perfeita, tudo nos seus devidos conformes, no acaso. Então, até você que não acredita, olha, repare ao seu redor. Tudo é de Cristo, tudo foi para Deus, tudo foi feito por Ele. Olha ao seu redor como é que a natureza é, as leis da física,
a matemática, tudo se encaixa. Não foi por acaso, isso não é acaso. Não é, nasci, morri e deixa a vida me levar. Não é. Pensa e reflete, né? Eu acho não, tenho certeza que se você analisar por 2 minutos isso que eu falei da criação, você vai ver que não tem como ser nada por acaso. Pesquisa, né? O DNA de Deus, bota no Google aí, você vai ver que tudo tem uma combinação que nos leva a Deus, né? Tem um nome lá escrito, traduzindo, né, matematicamente, estudiosos traduziram, cientistas, que significa Deus. Então, tu chama até DNA ou célula de Deus, algo assim. Molécula, né? Então, porque tá tudo ligado a Ele. Tudo é feito para a honra e glória do nome dele. Amém. Falar de dependência é falar de algo que, para muitos, se torna como uma submissão. Ser dependente de alguém é ser submisso àquela pessoa. Se a gente for ver na palavra de Deus, a gente vai entender que a submissão não tem nada a ver com a dependência. Ser dependente de Deus, né? Uma figura muito que me atrai muito na Bíblia é Abraão, porque Abraão ele foi totalmente dependente de Deus, até quando Deus pediu Isaac, que era seu único filho, ele foi dependente de Deus. Ele, por mais que ele tivesse ali com o coração arrasado, ele decidiu confiar, acreditar e depender apenas de Deus, que o Senhor ia prover, né, um cordeiro para aquele sacrifício. E foi o que aconteceu. A gente conhecendo, quem conhece a história, né, de Abraão, sabe que ele é considerado na Bíblia pai da fé. Deus prometeu a Abraão, né, que a descendência de Abraão seria tão grande que nem a areia e nem as estrelas do céu poderiam contar a descendência de Abraão. Ser dependente de Deus é totalmente se entregar nas mãos do Senhor. Ser dependente de Deus é confiar, mesmo que as coisas estejam parecendo difícil. Mesmo que você tenha uma sentença de morte sobre você. Ser dependente de Deus é acreditar que Ele vai entrar com a providência. A gente, sem Deus, não somos nada. E Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus, né? Aquele ser que criou os céus e a terra. Aquele que com uma só palavra deu vida a todos nós. A dependência de Deus, até os animais dependem do Senhor, depende de Deus. Por que em momentos de nossas vidas nós deixamos de depender de Deus e começamos a depender de nós mesmos? Acreditando que somos superiores, somos melhores, somos capazes. Quando a gente deposita a nossa confiança em nós, quando a gente deposita a nossa confiança no homem, a gente tem tendência a nos decepcionar. Mas no momento que a gente passa a ser dependente de Deus, que a gente depende exclusivamente do Senhor, a gente tem 100% de chance de ter sucesso naquilo que a gente tem buscado, alcançado. Tem pessoas que dependem tanto de Deus que você não consegue ver, por mais que nós consigamos dizer, nossa, mas isso não está certo, está errado. Aquela pessoa ela continua a confiar que Deus há de curar. E quando, mesmo que a dependência de Deus nos mostre que não é aquilo que a gente deseja, não precisamos nos frustrar, porque os planos do Senhor
certamente são maiores do que o nosso. Certamente são bem melhores do que os nossos. Quando a gente depende de Deus, Deus nos dá livramento, Deus nos dá sabedoria, discernimento, Deus nos dá uma visão totalmente diferente daquela que a gente tem como ser humano. A dependência de Deus, ela nos leva a dar passos maiores do que a gente imagina, né? Mas eu sempre tive minha confiança em Deus. Mas você sempre dependeu somente de Deus? Porque uma coisa é a gente dizer, eu dependo de Deus, mas quando a situação complica e você vê que as coisas não estão indo como você desejaria que fosse, porque nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade, eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade muito grande, que é esperar. Eu não sei esperar. Eu quero que as coisas aconteçam para ontem. É assim, piscar de um dedo, assim, piscar de um olho e não estalar de um dedo. Eu quero que as coisas aconteçam. Só que quando a gente depende de Deus, a gente também depende do tempo de Deus. E o tempo de Deus, como a Bíblia mesmo nos fala, não é como o nosso. Deus não vê como a gente vê. Deus não age como a gente age. Deus não trabalha como a gente trabalha. Lá em Isaías 55, se eu não estiver enganado, eu acho que é a partir do versículo 8, que fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Então, a gente já pode ver que Deus, ele trabalha totalmente diferente. E a gente, por não saber esperar, não saber ter a dependência de esperar em Deus, a gente muitas vezes toma a frente de Deus, né? Às vezes a gente toma aquilo que era para o Senhor fazer. A gente entregou na mão do Senhor, mas porque a gente não tem a paciência de esperar, a gente toma da mão do Senhor e tenta fazer com as nossas próprias mãos. E muitas das vezes a gente fica frustrados, decepcionado. E a gente vai colocar a culpa em quem? Em Deus. Poxa, mas Deus não me ajudou, Deus não me ouviu, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Só que no momento que você colocou a sua dependência na mão dele, em seguida você tirou sua dependência da mão dele e passou a depender de você próprio. Então, quando a gente depende do Senhor, a gente também passa por um processo de esperar. A gente passa por um processo a qual é muito difícil pra gente, que é esperar. Só que o esperar vem junto com a dependência em Cristo. Vem junto com a dependência em Deus. Jesus teve que esperar 3 anos para concluir o que ele tinha. Foram 33 anos. Mas os seus últimos 3 anos aqui nessa terra, ele precisou esperar. Toda vez que alguém chegava com ele, mestre, quando a Maria chegou com ele e falou que o vinho tinha acabado, que seria vergonhoso para aquele casal, para aquela família, que no meio da festa de um casamento, aquilo ali seria um escândalo naquela época. Aquela família, aquele casamento ia ser mal visto. E Maria chegou com ele sabendo que ele era capaz de fazer um milagre ali. E é conhecido como o primeiro milagre. Jesus respondeu a ela: mulher, o que eu tenho eu contigo? Você não sabe que ainda não é chegada a minha hora? Por quê? Porque a gente tem tendência a apressar. Mas Deus, ele trabalha com o tempo. E ele trabalha nos mínimos detalhes. E trabalhar com o tempo pra gente é aonde a gente coloca, vamos dizer,
é como se fosse um teste à nossa dependência. Se a gente é realmente dependente de Deus, se a gente confia e crê que o Senhor há de fazer o melhor por nós vamos esperar e aguardar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. O salmista ele já falava: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é ser dependente de Deus, é confiar no que Deus há de fazer. E às vezes a gente acha que fomos nós, não, fui eu sou cristão, fui eu que decidi, não fui eu que decidi, fui eu que levantei a mão, fui eu que, que tive vontade desde pequeno, desde sempre. Não, eu nesse ponto, Cristo não teve nem trabalho. É aí que você se engana. Porque Ele que te escolheu primeiro, antes mesmo de você se formar no ventre da sua mãe, Ele já havia te escolhido. Então não pense que foi obra sua, eu decidi. Sim, você tem um livre-arbítrio. Mas se Cristo não te incomodar, não te marcar o encontro para você tomar a decisão, você não toma. Por você sozinho escolher os caminhos do Senhor, você não escolhe. Por você sozinho, você não é nada, como Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Então, realmente, essa dependência, ela está envolvida em todas as coisas em que tomamos, todas as decisões, né? Não pense você que é cristão desde pequenininho, que foi você mesmo que decidiu, que tomou a decisão, não. E até a tua permanência hoje no Evangelho, nos caminhos do Senhor, é obra de Cristo também, porque Cristo na nossa vida, ele fica ali, né, nos moldando nosso caráter, tirando ali as imperfeições, né, nos corrigindo diariamente. Para quê? Para que possamos chegar ao íntimo com Cristo, chegar ao íntimo com o Pai, que através dele, né, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, se não fosse Cristo na sua vida, evangélico, cristão, você não estaria onde você está. Se não fosse Cristo te direcionando, nós, né? Vamos incluir também, nós não estaríamos onde estamos hoje. Estaríamos com certeza no mundo, né? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela tende a caminhar para o lado errado, para o lado que é o contrário a Deus, né? E em Jeremias, ele fala, né, o profeta, Jeremias 32:40, diz assim: e fareis com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações. Ou seja, Deus coloca o temor de servirmos a Ele, o temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Então, se você hoje está na presença de Deus, é porque Deus coloca esse temor em você. Ele está agindo para que você continue permanecendo na fé em Cristo. Porque, claro, você tem um livre-arbítrio, não quero mais. Deus não obriga ninguém. Deus em nenhum momento ele vai falar, não, você vai ficar por ordem. Não, é pelo livre e espontânea vontade. Se você quer, não quero, Senhor me ajuda, me dá o coração temente a ti, e ele dá, porque ele não se deixa mentir, a palavra de Deus está aí. Então ele coloca o coração, no nosso coração, o temor, para que a gente já venha se afastar dele, e confiando nisso, se apegando nisso, né, creia que Cristo ele age todo o tempo. Tem até aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em ti. Então,
creia que tudo está sendo regido, a sua vida está sendo regida por Cristo. Mas é claro que a gente tem que deixar Cristo tomar conta de todas as nossas áreas da nossa vida. Porque aí sim a gente vai desfrutar a vida com abundância, né? A vida completa, em todas as áreas. Se você só deixa dependente de Cristo a área sentimental, ele vai ali agir naquela área. Mas e as outras áreas? É igual uma visita. Não, vou só arrumar a sala. A visita não vai no quarto. Então você só arruma a sala e o resto da casa a visita não vai, fica bagunçada. Cristo, ele quer arrumar a sua vida. Mas você tem que deixar deixar a dependência total de sua vida na mão de Cristo. Não adianta só apenas só a área financeira. Não, Cristo não mexe no meu salário, não. Não tem essa de dízimo, não, isso não existe. Não é total, não é dependência de toda a sua vida. Então analisa o que você falta entregar na mão de Cristo. É a tua área sentimental? É o teu casamento? Cristo está no teu casamento? É no teu salário? É na tua empresa? Não sei. Eu não sei a área que falta para que Deus entre nessa área. Para que Deus possa fazer a obra completa. Mas entrega. Não entrega 50%, 20%, não. Entrega os 100% da sua vida na mão de Cristo. Porque Ele vai fazer a obra completa. Ele é poderoso para realizar toda a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Amém? É isso que gostaríamos de estar Amém. Assim como assim como um bebê depende da sua mãe, depende dos seus pais para cuidar, para estar ali amando, cuidando, zelando pelo seu bem-estar. Nós também somos dependentes, somos como os bebês para Deus. Nós somos totalmente dependentes. Precisamos do Senhor para que possamos respirar. Porque o ar que respiramos é pela graça de Deus, concedida por Ele. Se levantamos toda manhã, é porque a graça dele também foi concedida sobre nós. Então, em todos os momentos de nossas vidas, nós somos totalmente dependentes de Deus. Por nós mesmos, nada faríamos. Por nós mesmos, nada aconteceria. Se a gente tem sucesso, se a gente tem saúde, se a gente tem um alimento em nossas mesas, foi porque Deus concedeu. Porque assim como um pai zela pelo bem-estar de seu bebê, de seu filho, Deus, ele zela pelo bem-estar de todos nós, independente. Tem pessoas que costumam dizer que eu sou cristã, Deus olha mais por mim. Não. Deus olha por todos. Ele ama a todos. Do mais pobre ao mais rico. Do negro ao branco. Do asiático ao oriental. Não importa. Em todos os momentos, nós, mesmo que digamos que não seja, que somos dependentes de Deus, nós somos dependentes de Deus. Pela graça que Deus tem lançado sobre nós todos os dias, pelas oportunidades de estarmos aqui, somos dependentes de Deus, né? Então seja dependente de Deus, né? Não seja arrogante ao ponto de achar que você fez, que tudo aconteceu como você planejou, porque tudo acontece conforme a permissão de Deus, porque é a permissão dele que nos faz sermos totalmente dependentes dele. Amém. Amém. Então é isso, né? Espero que tenham gostado, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Tenham uma boa noite
compartilhem aí com quem precisa dessa palavra, né? Obrigado pessoas que assistiram, né? E até uma próxima. Tchau. Tchau.